Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre os discípulos de Jesus Cristo e as maneiras brutais com as quais eles morreram. Muitos deles viajaram longas distâncias para espalhar o Evangelho e enfrentaram perigos imensos. Infelizmente, muitos deles encontraram a morte de maneiras horríveis. O termo mártir deriva do grego e significa testemunha. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Vamos começar com o apóstolo André. Foi crucificado em uma cruz em forma de X na cidade grega de Patras. Essa forma de crucificação é conhecida como Cruz de Santo André em homenagem a ele. Diferente da crucificação de Jesus, André foi amarrado à cruz em vez de ser pregado. Ainda assim, a morte de André foi uma das muitas maneiras horríveis pelas quais os discípulos de Jesus enfrentaram perigos ao espalhar a mensagem do Evangelho. Embora haja poucos registros históricos confiáveis sobre a morte de Filipe, algumas tradições cristãs afirmam que ele foi crucificado em Herápolis, na Frígia, durante o reinado do imperador romano Domiciano. Mas a maioria das versões da história afirmam que ele foi crucificado como Jesus. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro foi crucificado em Roma por volta de 64 d.C. durante o reinado do imperador Nero. No entanto, ele teria sido crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerou digno de morrer da mesma forma que Jesus. A crucificação de Pedro foi uma das muitas maneiras brutais pelas quais os discípulos de Jesus foram martirizados por sua fé, e sua morte é lembrada como um símbolo de coragem e devoção para muitos cristãos até hoje. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos de Jesus que é mencionado pouco na Bíblia. Há poucos registros históricos confiáveis sobre sua morte. Segundo uma lenda, Bartolomeu foi esfolado vivo e, em seguida, decapitado. Embora não possamos afirmar com certeza a veracidade dessa lenda, a morte de Bartolomeu é lembrada como um testemunho de sua coragem e devoção a Jesus. O apóstolo Simão, o Zelote, é um dos discípulos de Jesus que é mencionado pouco na Bíblia. Há poucos registros históricos confiáveis sobre sua morte. Simão foi martirizado de maneira cruel, e ele foi cerrado ao meio. Essa forma de morte é considerada uma das mais terríveis e agonizantes que um ser humano pode sofrer. No entanto, é importante ressaltar que não há registros históricos confiáveis que comprovem essa versão da morte. Essas lendas têm o objetivo de inspirar coragem e devoção nos fiéis. A morte de Mateus, também conhecido como Levi, é cercada de diferentes versões, e não há relatos históricos confiáveis sobre os detalhes de sua morte. No entanto, a tradição cristã comumente afirma que ele foi martirizado por sua fé. De acordo com uma lenda, Mateus foi apunhalado até a morte em uma cidade na Etiópia, onde estava pregando a palavra de Deus. Tomé Dídimo ou Tomé Apóstolo, o incrédulo, é lembrado por ter viajado para o Oriente para pregar o Evangelho. A tradição cristã afirma que ele foi martirizado na Índia. Uma lenda conta que ele foi morto com uma lança enquanto orava em uma colina perto de Madras, na Índia. Judas Iscariotes é conhecido como o apóstolo que traiu Jesus. Segundo a Bíblia, ele entregou Jesus aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Depois da crucificação, a traição de Judas o levou a um profundo sentimento de culpa e arrependimento. A Bíblia relata que ele devolveu o dinheiro da traição aos líderes religiosos e depois se enforcou. Em Mateus, cap 27 vers 5, é dito que Judas se enforcou, enquanto em Atos, cap 1 vers 18, é dito que ele caiu de cabeça e suas entranhas se derramaram. Tiago Maior, filho de Zebedeu, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele e seu irmão, João, eram conhecidos como filhos do trovão por causa de seu temperamento impetuoso. Segundo a tradição, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi preso por ordem do rei Herodes Agripa e decapitado em Jerusalém, por volta do ano 44 d.C. Tiago Menor, também conhecido como Tiago, filho de Alfeu, frequentemente mencionado na Bíblia. Ele é conhecido como menor para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu, que é referido como maior. Tiago Menor desempenhou um papel importante na igreja primitiva como líder em Jerusalém.
Sua morte é relatada em várias fontes, algumas versões afirmando que ele foi apedrejado até a morte ou por um porrete em Jerusalém. Ainda assim, outras fontes dizem que ele foi crucificado. A verdadeira natureza de sua morte ainda é incerta. Judas Tadeu é outro dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele é frequentemente referido como São Judas Tadeu pelos católicos e é considerado o santo padroeiro das causas perdidas e desesperadas. Sua morte é relatada em várias fontes, com algumas afirmando que ele foi morto por apedrejamento, enquanto outras afirmam que ele foi decapitado na Síria. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos de Jesus. Há poucos relatos sobre a morte de Matias. Algumas fontes indicam que ele morreu pacificamente na região da Geórgia. Outras fontes, entretanto, sugerem que ele teria sido apedrejado até a morte na Etiópia ou crucificado na Colécia. Por fim, João, o apóstolo mais jovem e o único que não morreu como mártir, foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Segundo a tradição cristã, viveu até uma idade avançada e foi o último dos discípulos a morrer. Esses discípulos enfrentaram perigos inimagináveis para espalhar a mensagem de Jesus Cristo. Suas mortes foram cruéis e dolorosas, mas eles nunca abandonaram sua fé. Seu sacrifício continua a inspirar e motivar os cristãos em todo o mundo. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história dos discípulos de Jesus. Se vocês quiserem saber mais sobre outros temas, deixem nos comentários abaixo. Até a próxima!